Aí, meus queridos, graça e paz, né? Nós estamos aqui novamente com mais um vídeo respondendo perguntas, né? Mas antes quero desejar a você um dia muito abençoado, né? E vamos aqui meditar aqui na Palavra de Deus. Vamos responder aqui também mais uma pergunta, né? Que foi enviada aqui pra gente. A pergunta é o seguinte: Pedro teve sua salvação mesmo negando a Jesus Cristo, ou ele sofreu as consequências de uma vida ruim? Né? Vamos ver o que a Bíblia nos responde, né? A Bíblia é o nosso tiratema, né? Aí eu tomei como tema, né, de tudo isso o livro de João, capítulo 21, o versículo 15 a seguir. Quando Jesus teve aqui um encontro com Pedro, olha a maneira que o Senhor usou para com Pedro, né? Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Presta atenção nessas perguntas. Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outros os cingirá e os levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Olha, só isso aqui responde a sua pergunta, né? Mas, amados, eu quero dizer para você que a pessoa de Pedro, quando eu começo a ver na Bíblia, Pedro era aquela pessoa agitada, as suas fraquezas. Tinha um momento ali que Jesus estava abençoando Pedro, tudo, a maior já estava expulsando o demônio de Pedro, e aquela coisa toda. Pedro é o retrato do homem, meu retrato, seu retrato, de você que serve a Deus. Mesmo com suas fraquezas e tudo, mas o amor do Senhor está sempre sobre a nossa vida. Certa época, Jesus disse para Pedro, falou: Pedro, Satanás queria te cirandar como trigo. Cirandar como trigo, vou dizer para você entender melhor. Pelo que eu entendo, seria como nós conhecemos muito café. Você põe na peneira e chacoalha, né? Mas aí o que é que Jesus respondeu para Satanás? Eu intercedi a Deus, aliás, falou para Pedro: Satanás queria te ser andar como trigo, mas eu orei ao Pai em seu favor. Quando você se converter, confirma seus irmãos. Complicou mais para você agora, né? Porque Pedro estava com Jesus, estava ao lado de Jesus, estava vendo os milagres de Jesus, mas ele não tinha se convertido. Como explica isso? Pois é, não é às vezes porque uma pessoa, irmãos, ela está fazendo milagre, está indo para a igreja. A base de uma conversão, uma pessoa realmente convertida, é quando ela deixa morrer na sua vida o eu, o seu eu, a sua arrogância, a sua prepotência, e ela passa a entender
a necessidade de ter Jesus na tua vida como Senhor. Como disse Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Pedro, ele negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E depois que Cristo ressuscitou, eles tinham voltado para a vida velha, voltado para a pesca, né? Estava lá na praia, tal, e Jesus se manifestou ali. Quando eles viram que era Pedro, que era Cristo, Pedro estava nu, já jogou dentro da água, tal, e foi aquele momento ali que eles não tinham pescado nada durante a noite, tal, e quando eles saem da água, bastante peixe que eles tinham colhido, que eles chegam na praia, Jesus estava ali, tinha assado peixe e tinha pão. O que Jesus fez com eles, com Pedro e com os discípulos? Alimentou eles. Olhe que já começa a entender. Jesus não falou nada, não maltratou, não repreendeu. Eu poderia ter falado, eu não falei para vocês que você ia me negar, eu falei para você, Pedro, tal. Não, nada. Glória a Deus, isso aqui é lindo, irmão. Jesus foi alimentar os discípulos, alimentou Pedro, deu para eles pão, peixe assado, pão ali nas brasas. Imagina como não deveria estar gostosa essa comida. Oh, glória a Deus, né? Depois de terem comido, a barriguinha cheia, tranquila ao lado do mestre, imagina a alegria, irmão. O conforto, o consolo, a alegria de ver que o mestre estava de volta. Jesus foi procurar eles. Mas que Lucas que relata para aquelas mulheres que avisasse para os discípulos que ele tinha ressuscitado, e ele faz uma menção e avisa também a Pedro. Olha o amor que o Senhor tem por nós. Pois bem, e depois deles terem comido, né, Jesus perguntou para Pedro, fez essas 3 perguntas. Então eu quero que você observe aqui a diferença da terceira pergunta e da terceira resposta com as 2 primeiras perguntas e as 2 primeiras respostas. Veja bem, a primeira pergunta Jesus faz: você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Aí Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu te amo. Jesus disse: pastoreai as minhas ovelhas. Agora aqui está a diferença da terceira pergunta. Simão, filho de João, você me ama? Aí ele entristeceu. Aqui, quando você está lendo, dá para você sentir que ele lembrou que 3 vezes ele negou o mestre. 3 perguntas Jesus fez para ele. Aí na terceira, ele deve ter ficado triste, um pouco sem resposta, estagnado, vamos assim dizer. Porque Jesus então perguntou, Jesus fez a pergunta, ele ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Amados, agora olha a resposta que Pedro deu. Diferente das outras 2. O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu amo. Jesus então conseguiu entrar lá na alma de Pedro. E Pedro começou agora a entender: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Mas essa resposta aqui é como Pedro estivesse dizendo assim para o Senhor Jesus: Senhor, tu sabe tudo da minha vida. Tu sabe das minhas fraquezas, dos meus deslizes, dos meus erros, da minha vanglória, da minha prepotência, dos meus estresses. Mas com tudo isso, o Senhor sabe que eu te amo. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus alcançou seu objetivo, ele alcançou o coração de Pedro. Aí Pedro deu essa resposta: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Nada está escondido diante dos teus olhos. Oh, amados, se cair isso aí na nossa vida, nós ter esse entendimento.
Senhor, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor conhece minhas fraquezas. A minha vida é um livro aberto diante do Senhor. O Senhor sabe de tudo. Nada está encoberto diante dos teus olhos. Pedro poderia estar dizendo, Senhor, eu te neguei. Eu disse que não te negaria, que eu morreria, mas não te negaria. Mas eu confiei em mim mesmo. Mas o Senhor sabe que mesmo que eu falhei, mas eu te amo. Oh, glória. O que o Senhor requer de uma pessoa é isso. A sua dependência do Senhor. Não adianta nós servir ao Senhor Jesus, dizer que Ele é Senhor da nossa vida, mas que o nosso eu está avultado, ressuscitado, é que está no trono. Eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo. Amados, e nós vemos então que neste momento Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Aí Jesus responde, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero dar uma paradinha aqui e te perguntar. Quando uma pessoa, ela te nega, ela faz tudo às vezes contra a sua pessoa, machuca o seu ego, mesmo que ela chegue até você, te peça perdão, você confiaria nessa pessoa? Quantas vezes uma pessoa que às vezes já foi um drogado, já foi um presidiário, e ela às vezes chega em uma pessoa em busca de uma oportunidade, e ela não tem. É difícil ela se reintegrar novamente na sociedade. Agora você vê, ele negou Cristo 3 vezes. E Jesus entregando para ele uma das maiores responsabilidades. Se Jesus estivesse entregando prata ou ouro, tudo bem, mas estava entregando a responsabilidade de vidas para que ele cuidasse, para que ele zelasse. Pedro foi o primeiro pregador da igreja no dia de Pentecostes. As primeiras almas que se renderam, foi Pedro que pregou. Foi o primeiro pregador para os gentios, Atos 10, a igreja gentílica, foi Pedro quem pregou. Cumprindo o que Jesus disse, eu te darei as chaves do reino. E ele que abriu, né, as primeiras mensagens, foi Pedro quem pregou. Olha só o amor de Deus tem pelas pessoas. E olha que, em verdade, de que quando era mais moço, você cingia e andava por onde queria. Quer dizer, quando você era mais moço, você andava na sua vontade. O seu eu te dominava, o seu ego te dominava. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e levará para onde você não quer ir. Está vendo? Então, amados, nós vemos que nessas 3 perguntas que ele fez para Pedro, né, ele pôde conseguir chegar lá no coração de Pedro. Chegar lá no coração de Pedro, lá dentro da alma de Pedro. Né? Então, o Senhor Jesus ainda designa ele essas responsabilidades. Diz para ele, inclusive, até a morte que ele haveria de morrer para adorar o Senhor. Não é uma morte vingando ele, não. Já dizendo para ele que ele morreria, né? O tipo de morte que Pedro havia de glorificar a Deus, no verso 19. Então, e Pedro morreu crucificado. Inclusive, Pedro não quis morrer, segundo a história, crucificado como Cristo, preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não achou digno de ser crucificado como foi o Senhor. Né? E olha que Jesus finaliza o verso 19. Siga-me. Oh, maravilha, né? Senhor Jesus é amor, é perdão. E nós podemos ver que Pedro ainda deixou as 2 cartas, 1ª e 2ª Pedro, cartas doutrinárias, cartas pastorais maravilhosas que nos traz ensinos profundos, né? Esse é o amor do Senhor. Então Pedro na realidade negou Jesus 3 vezes, mas Jesus de maneira alguma
fez com ele maldade, ou tirou ele da oportunidade da salvação. Não, Jesus não fez isso. Jesus ainda deu a ele responsabilidades para que ele cuidasse da sua igreja, quando fala cuidar dos meus cordeirinhos, né? Pastorei o meu rebanho, estão falando das pessoas, né? Que estaria sob a responsabilidade dele. Jesus é muito maravilhoso, irmãos. Essa afirmação que Pedro faz da onisciência de Cristo, que nada está oculto diante do Senhor, nada está oculto, né? Então, ele sabe todas as coisas, ele conhece, Pedro entendeu que ele conhecia o coração dele, que mesmo com todas as suas falhas, mas ele amava o Senhor de verdade, que mesmo com todos os seus erros e defeitos, ele amava o Senhor de verdade. O Senhor Jesus, então, o perdoou, né? Não o condenou. Pedro foi uma pessoa que foi um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus, né? E voltando a dizer, ainda deixou aqui 2 cartas, né? Que é a primeira e segunda carta, que nos traz ensinos maravilhosos. Então tem a resposta. Que Deus em Cristo te abençoe, né? Você que fez a pergunta e todos vocês que estão vendo esse vídeo. Fique na paz e até aí uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe no